Nesse vídeo falaremos sobre a farmacologia dos anti-histamínicos. Bom, a inflamação, ela é uma resposta do nosso organismo à invasão de micro-organismos contra agentes químicos e físicos. Então, a partir do momento que a nossa homeostase ela é quebrada, pela presença de micro-organismos principalmente, ocorre a ativação de células do sistema imune presentes no tecido afetado e a ativação posterior de células circulantes. Então, nesse contexto, alguns passos são importantes no processo da inflamação. O primeiro é a ativação de células teciduais, que culmina na produção de agentes inflamatórios, de substâncias químicas inflamatórias, os quimioatraentes. Essas células do tecido, então, ativam, promovem, se comunicam com as células circulantes, principalmente neutrófilos, e assim ocorre o processo de marginalização. Os leucócitos que caminham no centro dos vasos, eles então se encaminham para a margem do capilar, e assim ocorre o processo de diapedese, saída da célula do sangue para o tecido. E essa comunicação se dá através da quimiotaxia, para a célula chegar no local correto. E após a célula chegar no lugar correto, vai ocorrer a ativação dessa célula e, consequente, fagocitose dos micro-organismos, dos patógenos. Então, as moléculas produzidas pelas células que se associam à inflamação são chamadas de altacoides. E os altacoides estão relacionados aos 5 sinais cardinais da inflamação. Dor, onde vai ter a ativação do sistema nervoso, calor, aumento da temperatura, edema em detrimento do extravasamento de células de líquido para o tecido, rubor, que é a vasodilatação local, e a perda da função. Essa pode ser momentânea, temporária ou definitiva. Então, nesse contexto, os altacoides, eles apresentam diversas atividades fisiológicas. Atuam no processo de secreção gástrica, neurotransmissão central, inflamação e na alergia. E a característica desses altacoides é que a sinalização promovida por eles é parácrina, ou seja, eles se comunicam com células adjacentes à célula que o produziu. Dentre os principais altacoides, nós temos a histamina e os eicosanoides. A histamina, ela é uma amina vasoativa. Ela ela se origina de um aminoácido, a histidina, através da L-histidina descarboxilase. Já os eicosanoides, eles são lipídicos. Eles seus precursores são fosfolipídios de membrana, que passam por reações de fosfolipases a gerar o ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um ácido gráfico que está associado a duas principais enzimas. A ciclooxigenase, que leva à produção de prostaciclinas, tromboxanos e prostaglandinas. E a gente tem as lipoxigenases, que atuam produzindo os leucotrienos. A grande diferença da histamina e dos eicosanoides lipídicos é que a histamina ela é produzida e armazenada na célula e os eicosanoides eles não são armazenados. Falando da histamina, ela é produzida e armazenada principalmente nos mastócitos teciduais, como aqui a gente tem essa figura ilustrativa desses mastócitos. E assim, a partir do momento que ocorre a invasão microbiana, a ativação da resposta inflamatória, vai ativar esses mastócitos a liberarem histamina. E histamina vai participar dos processos de vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e, consequentemente, a migração de leucócitos para o sítio inflamado, no intuito de debelar a inflamação. A histamina ela é produzida e liberada por algumas situações fisiológicas. Primeira é nos processos de alergia, que é uma resposta imune. De uma maneira geral, a resposta imune na alergia se dá com a produção
de anticorpos contra os antígenos, as substâncias que levam à alergia. Então, quando esses antígenos entram em contato com o organismo, ele vai se ligar de uma maneira cruzada, onde nós vamos ter os anticorpos ligados aos mastócitos e essa ligação cruzada leva à degranulação de mastócito. Outra forma de degranular o mastócito é a farmacológica. Alguns fármacos atuam degranulando o mastócito, como a morfina e alguns contrastes radiológicos. E a outra forma é a mecânica, pelo estresse físico e também a temperatura pode promover a liberação de histamina pelos mastócitos. Bom, a histamina apresenta 4 principais receptores presentes no organismo. Dentre eles, o H1, ele está presente na célula endotelial e está associado à vasodilatação local no processo inflamatório. Ele se liga, é um receptor metabotrópico que se liga à proteína GQ e através da transdução de sinal intracelular pela fosfolipase C, vai ocasionar a ativação da óxido nítrico sintase endotelial, formando o óxido nítrico, um gás. Esse gás, ele vai então sair da célula endotelial e penetrar na célula do músculo liso vascular, ativando a guanililciclase solúvel. Esta vai então levar o GTP ao GMP cíclico e a ativação de uma proteína quinase G, que vai promover alguns mecanismos de transdução, ocasionando a hiperpolarização e a diminuição do cálcio intracelular, levando à vasodilatação local. O mesmo receptor H1 no músculo liso brônquico e do trato gastrointestinal vai atuar ativando, promovendo a contração desse músculo liso, promovendo broncoconstrição e contração do trato gastrointestinal. Já o receptor H2 está presente nas células gástricas parietais e é acoplado à proteína GS, que vai ativar a via adenilato ciclase e promover a secreção gástrica. Em algumas doenças que ocorre a desregulação dessa secreção gástrica, um dos fármacos utilizados é o cloridrato de ranitidina, que é um anti-H2, que vai regular a secreção gástrica. É um antagonista H2 que bloqueia a secreção gástrica. O mesmo H2 no coração, ele promove o aumento da força de contração cardíaca, sendo uma atividade ionotrópica positiva. O H3, ele atua no sistema nervoso, nos neurônios pré-sinápticos, e o H3, ele vai ser acoplado à proteína GI e está associado ao processo de sedação. Bom, falando da farmacologia antihistamínica, nós temos 2 principais pontos. Nós temos um fármaco, cromoglicato disódico, que bloqueia a degranulação mastrocitária e é bastante importante esse fármaco. No entanto, ele vai bloquear a próxima degranulação mastrocitária. Mas o que degranulou e a histamina liberada, ele não atua. E nós temos os antihistamínicos, que são antagonistas de receptor de histamina, que vai então bloquear a ação da histamina no órgão-alvo. Nesse contexto, nós temos 2 classes de antihistamínicos, H1, o anti-H1 de primeira geração e o de segunda geração. O que difere os fármacos da primeira para a segunda geração é a capacidade, pela sua estrutura lipofílica, de penetrar o sistema nervoso central e ocasionar o efeito adverso comum, que é a sedação. Então, quanto mais o fármaco ele é caracterizado por levar uma sedação, ele é de primeira geração. Nós temos aqui essa figura, onde nós temos a sonolência relativa nesse gráfico em função de fármacos, e podemos observar que a loratadina e a fexofenadina, ou seja, são fármacos de segunda geração, já a crivastina e a cetirizina são de primeira geração, pois esses últimos, eles levam a um alto grau de sonolência. E é extremamente importante o entendimento desses antihistamínicos, porque ao prescrever um antihistamínico, a atividade laboral do paciente vai ser afetada,
Logo, antihistamínicos de primeira geração não devem ser indicados para pacientes que não que vão dirigir, que não podem perder o estado de alerta, né, que vai ser afetado. E os efeitos colaterais, como já falei, o principal é a sedação. E por que se dá a sedação? Os antihistamínicos de primeira geração são mais lipossolúveis e penetram mais facilmente a rede hematoencefálica. E aí, quando chegam nos receptores, ele vai atuar nos receptores H1. O receptor H1 no sistema nervoso central, ele vai ativar o estado de alerta. Logo, se nós temos um anti-H1, significa que ele vai justamente levar essa sedação. E aí nós temos a sedação como efeito colateral. Além disso, os antihistamínicos de primeira geração, eles podem se ligar a outros receptores, como os colinérgicos e os alfa-adrenérgicos, além dos serotoninérgicos, promovendo então outros efeitos colaterais, como o aumento do apetite, pode levar a hipotensão, tontura, taquicardia, pode ter retenção urinária e xerostomia, que é a sensação de boca seca. Bom, esse foi o primeiro vídeo. No próximo falaremos sobre a farmacologia dos anti-inflamatórios.